Estimados irmãos, espíritas e não espíritas, boa noite. Sob as bênçãos de nosso amado Mestre Jesus e a proteção da espiritualidade amiga, proponho refletirmos hoje sobre o tema Transição Planetária. Quando lemos o item 27 do capítulo 23 da obra A Gênese, capítulo intitulado A Geração Nova, nos deparamos com uma análise precisa feita pelos espíritos superiores colaboradores de Allan Kardec na quinta e última obra da codificação espírita, acerca da transição planetária. Assim está escrito: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Uma frase curta, singular, extremamente objetiva. Primeiro, porque coloca o critério, a condição para que os homens sejam felizes. É que eles sejam bons e que pratiquem, se dediquem ao bem. Quando lemos também esta frase, nos lembramos da classificação dos mundos proposta pela espiritualidade e constante de O Livro dos Espíritos. Os mundos são classificados em primitivos, aqueles lugares em que reina o instinto em detrimento da inteligência, sendo que os seres assumem características animalescas e não fazem a mínima ideia da diferença entre justiça e injustiça. A falta de senso moral faz dos espíritos presentes em orbes deste tipo terem aspectos rudimentares e pratiquem ações brutais. Afinal de contas, não há ainda conhecimento sobre o que deve e o que não se deve fazer. O segundo tipo de mundo é de provas e expiações, que corresponde ao atual estado do nosso planeta, pois muitos dos espíritos aqui encarnados se veem em condições de lidar com várias dificuldades e necessitam passar por essas expiações para evoluir. Embora sejam mundos dominados ainda pelo mal, o progresso intelectual costuma surgir, pois muito contam com suas qualidades inatas, trazidas de outras existências. O terceiro mundo é dito de regeneração, e neles já não há aquelas paixões desordenadas, os vícios que enclausuram, o orgulho, a inveja, o ódio e outros sentimentos inferiores. Embora não sejam planetas que desfrutem de felicidade plena, os povos regenerados encontram um princípio de paz, mas tendo ainda provas a cumprir, mas sem as angustiantes expiações. Exatamente, provas a cumprir sem as angustiantes expiações. O quarto tipo de mundo são os mundos felizes, aqueles em que os espíritos sabem que o propósito da existência é o da evolução moral, pois compreendem de fato a beleza da prática da caridade e do amor ao próximo. Desses planetas, o bem supera o mal e o conhecimento do plano espiritual se torna algo comum, assim como lidamos aqui na Terra com as nossas diversas tecnologias. O quinto mundo é classificado como celeste ou divino. São mundos em que todos se comprazem no bem e os sentimentos puros reinam soberanamente.
Os mundos celestes ou divinos são as habitações daqueles que passaram por todos os estágios evolutivos da alma e se encontram no patamar pleno de amor, de harmonia, justiça e caridade. Mas lá na Gênese, os colaboradores de Kardec prosseguem dizendo: havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, da terra, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Então, todos aqueles espíritos recalcitrantes que já tiveram N oportunidades reencarnatórias e que ainda se comprazem no mal, praticam o mal pelo mal, não foram sequer tocados pelo bem, estes serão naturalmente expulsos do planeta, não voltarão a encarnar até que tenham melhorado, progredido, porque se porventura eles voltarem, com absoluta certeza causarão o que os espíritos superiores chamaram de perturbação e confusão, atrasando, impedindo o progresso. A gente percebe então que esse parágrafo atende plenamente à lei de progresso lá do capítulo 8 do livro dos Espíritos, nas questões 791 e 792. Porque na questão 791, Kardec perguntou: a civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? E os espíritos responderam: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. E deram uma justificativa poética. Eles disseram: o fruto não pode surgir antes da flor. É preciso que primeiro surja a flor para que depois venha o fruto. Mas haverá um dia em que não haverá mais os males sobre a terra, o mal sobre a terra? Com certeza. Mas para isso é preciso que a humanidade sobre ela esteja moralmente desenvolvida. E na pergunta 792, Kardec perguntou: por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Ora, a pergunta tem lógica. Ela pode até parecer inocente, mas ela tem lógica. Se nós nos depuraremos e um dia alcançaremos um estágio de felicidade, por que não fazer desde agora? Por que esperar? E aí a resposta dos espíritos foi mais objetiva ainda. Porque os homens ainda não estão dispostos a esse bem. Essa disposição vem da boa vontade, vem da resistência em fazer o bem. E são mais resistentes aqueles espíritos mais recalcitrantes, que já tiveram muitas reencarnações, mas que pouco delas aproveitaram. Então nós percebemos, meu amigo, minha amiga, que as duas respostas, da 791 e da 792, que estão lá em O Livro dos Espíritos, indicam claramente que a nossa persistência no mal, ainda no mundo de provas e expiações, se dá pela nossa falta de vontade de mudar. E talvez muitos acreditem que essa mudança de patamar de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração virá por algum decreto divino ou por um passe de mágica. Mas quem pensa assim está completamente enganado. Não haverá mundo regenerado com homens, com criaturas degeneradas. Não é possível.
É a regeneração de cada um de nós, é a mudança de comportamento de cada um de nós que elevará naturalmente o mundo a esta condição de regeneração. E lá na Gênese, os espíritos superiores concluíram o seu raciocínio em relação a essa questão, a 792, dizendo: substituí-los-ão, ou seja, aqueles espíritos que forem degradados, espíritos melhores, que farão que reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Olha que interessante. Virão então espíritos melhores que reencarnarão no planeta Terra e que trarão consigo senso mais apurado de justiça, de paz e de fraternidade. E implantarão este senso naturalmente na crosta terrestre. Então deu para entender perfeitamente que haverá um degredo daqueles espíritos recalcitrantes, rebeldes, para o mundo que lhes seja compatível à moral que eles mantêm, como também ficou claro que haverá a chegada de espíritos mais nobres. O grande espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da pena mediúnica de Divaldo Pereira Franco, na apresentação da obra No Rumo do Mundo de Regeneração, lançada em dezembro do ano passado, Filomeno diz assim: da furna sombria ao apartamento de luxo. Então ele vai colocar a coisa em dois extremos, da furna sombria ao apartamento de luxo. E da imundície à higiene mais extravagante. Então ele coloca dois extremos para que a gente perceba que nesses espectros situam-se as pessoas, os fatos, as circunstâncias. Ele diz: com intensas buscas para o prolongamento da existência física, prazerosa e rica de benefícios pessoais, a sociedade vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão e dos sofrimentos. O que é que ele está dizendo? Que tanto entre os ricos quanto entre os pobres, tanto entre aqueles que vivem na abastança como aqueles que vivem na miséria, entre as pessoas de uma forma geral, letrados e iletrados, santos e justos, pecadores, entre todos, há uma luta muito grande para prolongar a vida, de sorte que essa vida seja cheia de prazer, cheia de benefícios sociais, pessoais, melhor dizendo, exclusivamente para superar os problemas de doença, de solidão e de sofrimento. Todo mundo preocupado com o corpo físico, com a materialidade, com a parte perecível do ser humano, já que a imperecível é o próprio espírito. Ou seja, nós estamos trabalhando na contramão. Nós deveríamos fazer todo o esforço no sentido de melhorar o espírito, mas nós lutamos para melhorar a matéria, o corpo. É fato que sobre o assunto transição planetária, muitas informações existem. Muitas dignas de aceitação pela natureza da informação e das pessoas que as produziram. Outras, nem tanto. Porque cai na vala comum da especulação e com a qual se deseja atrair as luzes dos holofotes. Um fato, porém, é soberano. Já estamos vivendo essa transição há muito tempo. Pois, como eu disse anteriormente, essa mudança ela não vem por decreto divino nem por passe de mágica. Eu, pessoalmente, acredito que a transição planetária começou com a chegada de Jesus.
que vindo à Terra para implantar o seu evangelho de amor, deixou-nos as mais belas lições de como proceder para tornarmos-nos um homem de bem. E um homem do bem, considerando que não se trata apenas de um jogo de palavras, mas de concepções distintas. Concepções distintas, porque o homem de bem é aquele que pauta a sua conduta nos postulados ético-cristãos de Jesus. E o homem do bem, por seu turno, é aquele que permanentemente está praticando a lei de justiça, amor e caridade. Lembremos que no passado o homem de bem tinha uma conotação completamente diferente. Era aquela pessoa que tinha uma boa posição social, uma boa posição econômica, financeira. Dizia assim, esse é um homem de bem. Mas o homem de bem tem tudo a ver com os postulados ético-cristãos de Jesus. Exclusivamente sobre isso. É aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior intensidade. Mas nós precisamos reconhecer que o principal elemento da regeneração é a transformação moral do homem. Sim, é essa transformação moral de onde decorrerão todas as outras transformações. Transformação política, econômica, social, todas as demais transformações decorrerão da transformação moral do homem. O mundo será regenerado porque os homens se regeneraram. Todos. Não há regime de exceção. E cada um de nós tem uma cota de responsabilidade nessa transformação. De nada vai adiantar o meu vizinho se esforçar para regenerar se eu não. Eu também tenho que acompanhar esse movimento de transformação. Desde os tempos, de Jesus, se diz que os tempos são chegados. Ora, esta expressão indica para nós que a regeneração não é obra de dias, semanas ou anos. É obra de séculos, quiçá de milênios. Jesus, quando veio à Terra, aceitou reencarnar, vir ao planeta, ele veio exatamente para ser um elemento transformador, um divisor de águas. Porque até então todo o esforço dos profetas, o esforço de Moisés, de todos aqueles que vieram com a mensagem da transformação, não lograram êxito. Então o governador do planeta pessoalmente veio, ele já tinha mandado os seus emissários em grande quantidade em milênios. Mas não estava dando certo, então ele veio pessoalmente. Nós temos recebido inúmeras oportunidades desde que Jesus esteve entre nós. Há quase 2000 anos. Mas temos-las desperdiçado de forma infantil. E algumas vezes estúpida. Como afirmou Manuel Filomeno de Miranda, numa outra obra fantástica, cujo nome é Transição Planetária, o título da obra é Transição Planetária. Naquela época, disse Manuel Filomeno de Miranda, vive-se na Terra o grande momento da grande transição de mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. É como se ele estivesse preparando o caminho para a próxima obra dele, que era a do ano passado, No Rumo do Mundo de Regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Veja que interessante. Vive-se na Terra o momento da grande transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração.
estava em curso. As alterações que identificam que isso está acontecendo são de natureza moral e que convidam a todos nós para termos um comportamento melhor, um comportamento ético-cristão, um comportamento baseado na máxima de que Jesus é modelo e guia. E aí, Manuel Filomeno de Miranda apontava as consequências naturais dessa transformação, que é a instalação dos paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Vamos refletir sobre esses 4 elementos essenciais da mudança apontados por Filomeno. Justiça. Todos os homens são iguais entre si. São ou não são? Não são filhos do mesmo pai? Portanto, as diferenças que possam existir devam ser naturais, tais como a etnia, o local de nascimento, o sexo. A profissão. Esses elementos todos são responsáveis pela diferença entre as pessoas sobre a face da terra. Contudo, não podemos nem devemos impor diferenças baseadas no egoísmo, na exploração, na interminável necessidade de poder. O outro elemento apontado por Filomeno é o dever. Cumpre-nos uma grande responsabilidade com o planeta e com seus habitantes. Responsabilidades de natureza ética, moral, econômica, social, ambiental. Responsabilidade de proteção e amparo, de respeito e consideração. O dever de ser bom. O dever de ser bom. Sabendo que o próprio Jesus já nos afiançara, a cada um segundo as suas obras. Nós haveremos de prestar conta de nossa passagem na experiência reencarnatória pelo planeta Terra, de todas as responsabilidades que nos competem na condição de encarnado. No terceiro elemento apontado por Filomeno, a ordem, nós observamos que a ordem e a disciplina, elas existem nas leis que regem o próprio universo. Basta que nos lembremos do movimento da Terra, da Lua, das estações do ano. Isso tudo atende a um pressuposto de uma lei que faz acontecer o que acontece segundo uma ordem e uma disciplina. Ao espírita, como aos demais cristãos de uma forma geral, compete o dever de ser ordeiro e disciplinado, a fim de que possa servir de instrumento de progresso para toda a coletividade da qual faz parte, e, ao mesmo tempo, conquistar o seu próprio aprimoramento espiritual. O outro elemento apontado por Filomeno é o amor. O amor, juntamente com a justiça e a caridade, constitui uma lei moral, descrita no capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, cuja grande síntese está na caridade e no amor ao próximo. Como diz a canção do Padre Zezinho, amar como Jesus amou. E vale a pena aqui recordar Emmanuel, lá no capítulo Nas Leis do Amor, da obra Justiça Divina,
quando ele afirma: à medida que penetramos os segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. Olha que interessante. Para isso nós temos que penetrar os segredos do amor puro, o amor de Jesus, o amor ágape. E quando nós penetramos esses segredos, nós adquirimos condição de fazer as pessoas felizes no caminho que elas estão conosco. O próprio Criador determinou que a noite se cobrisse de estrelas e que o espinheiral se levantasse recamado de rosas, diz Emmanuel. E aí ele dá um aconselhamento extraordinário. Ele diz: trabalharemos e sofreremos assim por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar, todos juntos, na suprema felicidade que consiste em nossa união com Deus para sempre. Ora, então a gente precisa ir construindo e reconstruindo esse amor a cada reencarnação, mas também quando voltamos para a erraticidade. De sorte que a felicidade do outro seja a felicidade que eu desejo para mim. E todos nós, quando estivermos felizes, nos uniremos, em definitivo, com Deus. Mas uma felicidade que depende exclusivamente do bem que nós possuímos dentro de nós e que compartilhamos com os outros. Essa transformação, ela se encontra íncita no processo de evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, lá no capítulo 13 do seu evangelho, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos, após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Esse capítulo 13 de Marcos é composto de 37 versículos, dos quais escolhi 3, referentes ao tema que abordamos agora. O primeiro é o versículo 6. Jesus diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Este é ou não é um sinal dos tempos? Quantos têm se apresentado nessa condição e têm enganado a humanidade? O segundo versículo que eu escolhi foi o versículo 8. Jesus disse: porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Temos observado isso ou não? E o terceiro versículo foi o 33, que é o grande aconselhamento de Jesus para todos nós. Quando ele disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Esta indefinição proposital se dá na perspectiva de que nós tenhamos tempo aproveitado com sabedoria para estarmos preparados para quando chegar a hora.
a grande hora da transição do mundo de expiações e prova para o mundo de regeneração. Imaginar que se eu for um espírito recalcitrante, rebelde, vai chegar uma determinada hora que eu não vou poder mais reencarnar no planeta Terra, dada a minha rebeldia. Eu vou ter que ir para outro mundo, um mundo primitivo em que eu recomece a lição. E este raciocínio vale para todos os que estão encarnados presentemente na Terra. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, ele atravessa diferentes níveis nos quais estagia. Nós fazemos estágio em diferentes níveis enquanto humanos. E desde que fomos criados enquanto espíritos simples e ignorantes e fomos encarnando e reencarnando, nós fomos desenvolvendo este espírito nos diferentes estágios das nossas vivências. Começamos a desenvolver o instinto, depois a inteligência, depois a consciência, rumamos para a intuição, que vai sendo alcançada e supera aquelas experiências primevas ou primitivas. Experiências essas que nos deixaram presos à nossa natureza animal em detrimento da natureza espiritual, que é a nossa realidade. Nós somos, de fato, espírito, vivendo uma experiência humana, encarnado. Mediante as nossas reencarnações, etapa a etapa, há um processo natural de eliminação das imperfeições morais, para quem deseja, é claro, que se transformam essas imperfeições em valores relevantes. Nós vamos substituindo o que é errado pelo que é certo, o que é mal pelo que é bom. E isso nos impulsiona na direção da plenitude que para todos nós está destinada. Há uma obra da Joana de Ângeles, Plenitude do Amor, que fala isso com uma clareza absolutamente espetacular. Vale a pena ser lido. Errando e corrigindo, realizando nossas tentativas de progresso, caindo para logo levantarmos-nos. Esse é o método de desenvolvimento que a todos nós propele na direção da nossa felicidade plena. Não nos esqueçamos que a felicidade é uma lei natural a ser conquistada, tal como entendemos na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou o que é a lei natural, a resposta dos espíritos foi: a lei natural é a lei de Deus. É a única, verdadeira, para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Ora, não poderia haver regra mais básica, transparente, objetiva do que essa. Todas as vezes que eu me afastar, que eu contrariar a lei de Deus, eu estou caminhando na direção da infelicidade. Todas as vezes que eu cumprir a lei de Deus, eu estou caminhando para a felicidade. Eu diria que essa é a regra que deve orientar nossa regeneração pessoal. Regeneração é essa, pessoal, que vai conduzir à regeneração planetária.
Não há outra forma, não há outro caminho. Não haverá planeta regenerado se não houver homem degenerado. Nós precisamos caminhar a passos largos na nossa regeneração pessoal, individual, de natureza moral, para no conjunto da humanidade levarmos ao planeta à condição de um mundo de regeneração. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.